Que em seguida eu convido o senhor Ricardo Gebrim a fazer a sua exposição. Excelentíssimo presidente, senhor relator, excelentíssimos deputados, deputadas, membros da mesa, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Realmente nós estamos num momento crucial, momento histórico, porque enquanto estamos aqui discutindo, parte da destruição daquilo que foi todo o nosso contrato de trabalho, toda a nossa estrutura sindical, pode se dar nesse momento. Nós temos hoje uma experiência histórica concreta para avaliar todo esse discurso que motiva a chamada reforma trabalhista. Veja, durante os anos 90, aquilo que hoje muitos historiadores chamam de período da primeira ofensiva neoliberal, ocorreram um conjunto de experiências em países europeus, nos próprios Estados Unidos, no Canadá e nos nossos países também, em que se desenvolveu um discurso que motivou medidas concretas que apontavam que reduzir direitos, precarizar direitos, poderia gerar melhores condições, poderia gerar novos empregos, poderia gerar uma nova situação que no todo favoreceria o desenvolvimento futuro. Todos ganhariam com esta perda incidindo sobre os trabalhadores. Veja, esse discurso pode ser aferido hoje. Ele é um rotundo fracasso. A perda de direitos, a redução, a precarização de direitos, ela foi enganosa mesmo para os empresários que apostavam que ganhariam no curto prazo uma margem de lucro maior, reduzindo direitos trabalhistas. Porque isso impactou? Reduziu o mercado interno. Isso impactou na perda de competitividade. Isso impactou na elevação das tensões sociais. Ou seja, nós temos esse elemento histórico para saber que esse caminho é um caminho fracassado. É um caminho sem possibilidade, que desmonta profundamente algo que foi construído e gerando um equilíbrio importante, fundamental para o nosso desenvolvimento social. O próprio termo reforma é uma captura da linguagem, As reformas eram reformas que buscavam novas estruturas, conquistas sociais, melhorias sociais. Nós estamos chamando de reformas. Agora, supressão. A reforma da Previdência suprime os direitos previdenciários. E aqui o que nós estamos discutindo é o desmonte de uma estrutura. Não é casual que, nesse momento, está sendo votado aqui, agora, um projeto que tem sua origem no governo Fernando Henrique Cardoso, quando enfrentamos exatamente essa primeira ofensiva neoliberal. Não é casual que agora esse projeto está sendo desenterrado. Mas imaginamos, aprovada a terceirização, que vai inevitavelmente, imagino que todos vocês devem ter visto o projeto que está sendo votado nesse momento e a chance dele passar da forma como está ali, Esse projeto, combinado com a possibilidade do trabalho parcial, do contrato parcial, esta combinação destruirá o elemento central do contrato de trabalho. Veja, aquilo que é a regra hoje, que é o contrato por prazo indeterminado, ele vai subsistir, se aprovados esses dois mecanismos, da mesma forma que existiu o não optante pelo fundo de garantia entre 1967 e 1988. Todos se lembram do que era essa falácia, A figura do não optante. Você chegava para ser contratado, você obrigatoriamente já preenchia um formulário de não optante. Não há a condição do trabalhador de ter força numa estrutura como essa, de assegurar um contrato por trabalho, um contrato indeterminado, se você tem a ampla possibilidade de terceirização combinada com o trabalho temporário e o contrato parcial. Agora, este é um dos polos que está sendo destruído, que é fundamental, que é o nosso contrato de trabalho. Essa grande conquista histórica que assegurou as nossas relações ao longo de todo o século XX e adentrando ao século XXI. Mas veja, o processo de negociação coletiva, ele é maquiavelicamente destruído por esse projeto. Veja, esse projeto
ele foi muito bem elaborado em como destruir o processo de negociação coletiva, né, a médio e longo prazo. Primeiro que você estabelece numa reivindicação, que é a reivindicação histórica da organização por local de trabalho, você estabelece uma figura, né, que o próprio projeto já declara que não estará necessariamente vinculado ao sindicato. Veja, qual é a intenção disso, se não, evidentemente, você gerar uma situação de uma disputa paralela com representantes ligados aos RHs das empresas que vão disputar com os sindicatos no processo de negociação coletiva. Aliás, disputar de uma forma bastante complexa, porque o projeto não assegura nenhum mecanismo para como se darão essas eleições nas empresas com mais de 200 trabalhadores. Quem regulamentará essas eleições? A inexistência dessa regulamentação, como vai coibir o poder patronal, o poder econômico, de determinar quem será esse representante? Vejam, o projeto estabelece que empresas maiores podem ser até 5 representantes por estabelecimento. Mas se a estrutura sindical, se o entendimento hoje do próprio TST, reconhecendo a validade, né, dos velhos estatutos que advém anteriormente à Constituição de 88, de que você tem 7 diretores efetivos, veja, uma grande empresa vai ter praticamente o mesmo número de todos os diretores de um sindicato para uma categoria estadual, por exemplo. Uma única empresa vai ter 5 representantes. Como se dará isso num processo de negociação coletiva? Qual é o poder, né, que isso terá sobre a situação que assegura no mesmo projeto aquilo que estão chamando de negociado sobre o legislado, que é outra captura da linguagem, porque hoje já é possível negociar acima da lei. Você deveria utilizar corretamente o nome, que é a negociação abaixo da lei. É disso que nós estamos tratando aqui. É a possibilidade de negociar abaixo da lei. Acima da lei já há essa possibilidade. E claramente é um elemento inconstitucional. A possibilidade de negociar abaixo da lei fere claramente a nossa Constituição. E, na verdade, nesta combinação com representantes desvinculados do sindicato, com o fim da ultratividade das normas coletivas, o que se trata a ultratividade das normas coletivas? Você tem uma convenção coletiva, você tem um acordo coletivo, você tem a segurança que as suas cláusulas permanecerão durante o processo de negociação. Por quê? Porque as categorias mais frágeis têm menor poder de pressão, têm maior dificuldade de construir a paralisação, a greve. Isso é muito mais complexo, é mais difícil. Nós temos a maior dificuldade de acesso ao direito coletivo do trabalho, à justiça do trabalho, ao poder normativo, na medida em que hoje se obriga ao comum acordo, né? E um comum acordo que jamais é aceito para as categorias econômicas. Então, se você não tem mais as cláusulas que você tinha, evidentemente você começa a ser chantageado na mesa de negociações para rebaixar, aceitar aquilo que era inaceitável em troca do que você já tinha. Qual é o efeito prático disso? É perda de massa salarial. O efeito prático disso é perda que se projeta no tempo de direitos, de conquistas, é uma destruição daquilo que foi acumulado. Veja, nós estamos enfrentando um projeto que ele abala os alicerces sobre o qual nós estruturamos o nosso direito ao trabalho. Ele destrói e abala o contrato de trabalho na medida em que, combinado com a terceirização que pode ser aprovada hoje, vai enfraquecer ou tornar um elemento raro a contratação por prazo indeterminado, que hoje é a regra e vai permanecer com um conjunto de garantias, mas sem o interesse patronal que vai poder suprir suas necessidades de mão de obra de forma muito mais barata e, evidentemente, optará por ela porque não terá mais os mecanismos de controle anterior. Vai abalar o processo de negociação coletiva, especialmente das categorias mais frágeis, mas ele, ao colocar essa organização para o local de trabalho, ele está fragilizando também as grandes categorias, as grandes empresas. E ele vai, ao mesmo tempo, enfraquecer a justiça do trabalho. O outro aspecto desse tripé básico que nós temos. Veja, não é casual as palavras do presidente dessa casa, Rodrigo Maia, as infelizes palavras dele sobre a justiça do trabalho. Elas expressam efetivamente a visão que se tenta satisfazer nesse projeto. Mas veja, esse projeto é enganoso.
Esse projeto, a meu ver, é um compromisso daqueles que ocupam ilegitimamente e ilegalmente o poder executivo hoje, e a história haverá de declarar essa ilegalidade, reconhecer essa legitimidade, não tenham dúvida disso. O compromisso que firmaram com os setores empresariais, que estão assumindo um discurso enganoso, perigoso, que historicamente se demonstra inviável. Porque nós estamos tratando pela primeira vez, nós não estamos na década de 90, onde se discutia que a redução dos direitos poderia gerar novos empregos. Que empregos serão gerados se o próprio projeto estabelece a possibilidade de contratações abaixo do salário mínimo? O que significa contratar abaixo do salário mínimo? O que significa você sem a outra atividade? Você sem a possibilidade de assegurar aquelas cláusulas que você tinha, se não recuar a cada ano, a cada negociação coletiva. O efeito disso é perda da massa salarial. Nós temos esse dado da década de 90. A década de 90, ela teve uma perda da massa salarial na mesma proporção de uma elevação imediata da taxa de lucros. Mas, visto historicamente, nós sabemos que isso apenas elevou as tensões sociais. Isso não gerou novos postos de trabalho. Isso, alinhado em consonância com a introdução de novas tecnologias no mundo do trabalho, fez com que se reduzisse a parcela de trabalhadores, especialmente naqueles postos de ponta. Isso fez com que todo um processo de reorganização mundial deslocasse um conjunto de empresas, e isso estamos assistindo exatamente no mundo. São as tensões causadas no plano político pela aplicação dessa política. O que é a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? O que é o Brexit no Reino Unido? Se não surpresas que vêm exatamente da insatisfação de um processo de desmonte que foi causada por políticas iguais a essa. Eu acho que nós estamos lidando com uma situação extremamente delicada. Há uma pressão empresarial muito grande, e imagino que muitos parlamentares sofrem hoje a pressão dessas federações, a Fiesp em São Paulo, a FIENG e várias importantes federações e articulações patronais, que estão enxergando o que poderiam ter de ganhos imediatos na sua taxa de lucro com a perda dos direitos trabalhistas. No entanto, estão apostando num caminho que é um caminho de médio a longo prazo suicida. Suicida porque desmonta e abala fundamentalmente um mercado interno que neste momento histórico estamos vendo que é um elemento fundamental e que vai nos assegurar. Veja, aqueles setores econômicos, aquelas parcelas do empresariado que acreditavam no sonho de reeditar o projeto estadunidense da ALCA, estão assistindo estupefatos o presidente dos Estados, Donald Trump, rompendo com o Acordo do Pacífico, tentando renegociar a NAFTA, e esses mesmos setores que tanto criticavam todas as articulações que haviam sido feitas nos últimos 13 anos de governo Lula e Dilma, que criticavam a articulação dos BRICS, vão ser obrigados a buscar esse mesmo caminho. Como nesse momento enfraquecer o nosso mercado interno? Alguém acha que reduzir a massa salarial não abalará o nosso mercado interno? Alguém acha que reduzir os nossos direitos, precarizá-los nesse momento, não elevará as tensões sociais no Brasil? Não vamos jogar uma situação de explosividade social? Qual é o analista econômico, seja o viés ideológico que for, que nesse momento consegue enxergar um cenário político-econômico que não aponte uma perspectiva de crescimento do desemprego e que não aponte uma perspectiva de agravamento das condições sociais pelos próximos anos? Eu os desafio a encontrar essa figura. E num momento como esse, vai se fechar essa porta da negociação coletiva, vai se enfraquecer e fechar essa porta, esta válvula que é
a justiça do trabalho, que é o direito do trabalho. Isso é enfrentar a crise jogando gasolina. Eu acho que nesse momento é de extrema responsabilidade. Sei que as pressões patronais e empresariais que recaem sobre essa casa são gigantescas, mas nesse ano, nesse momento histórico, em momentos como esse, eu acho que o papel dos indivíduos na história, dos parlamentares, ainda aqueles que estão bastante vinculados aos interesses empresariais, deve se vincular à nossa nação, deve se vincular àquilo que corresponde a um propósito muito maior do que os interesses imediatos que podem nos levar à destruição enquanto país. Muito obrigado. Convido o senhor Hermínio Alves de Lima Neto a fazer a sua exposição.